Não posso encontrar palavras que descrevam meu sentimento e a minha alegria de estar mais uma vez tendo essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus aqui nessa igreja que completa nesse mês 34 anos. Cheguei hoje cedinho em Itabira, vim com Giovana, a minha filha mais nova. Falei pela manhã que eu sou conhecido como o pastor das 4 mulheres, mas é porque minha esposa, Renata, não pôde vir e nós temos 3 meninas, a Isabelle, 17, a Gabriele, 13 e a Giovana, 10. A Giovana é aquele foguete turbinado, ligado no 220. O pastor Renato e a nossa irmã Regiane puderam sentir o drama. Um dia desses, Giovana virou para mim e disse: pai, o Chico mandou um abraço. Que Chico, Giovana? O Chico, pai, você não conhece o Chico? Eu falei: que Chico, Giovana? O chikungunya. Eu falei: você não disse isso para o seu pai. Retire agora o que você disse. Ela não retirou. Mas é uma alegria, assim, ter o privilégio de criar os nossos filhos na presença de Deus. Ter essa liberdade de amor, de ver eles crescendo, né, com Deus, tropeçando, caindo, mas levantando e seguindo. E a gente se alegrando com isso, não é? Deus é assim também. Ele usa as nossas quedas para nos levantar ainda mais, para trabalhar em nós, para trabalhar em nosso caráter, né? Para nos ajudar na nossa caminhada. E eu espero voltar em Itabira, porque eu descobri pelo presbítero Gladney e pelo pastor Renato que tem um monte aqui, que é o Monte do Amor, o Pico do Amor, não sei, e eu preciso ir lá nesse lugar, uai. Eu, mas Renata, uai, 20 anos de casado, eu tenho que comemorar lá no Pico do Amor. Eu não sei o que tem lá, mas deve ter coisa boa lá. Porque é verdade que tem esse Pico do Amor aqui? É. Quem já foi no Pico do Amor aqui? Deixa eu ver. Gente, só falta eu e o Renato. Já foi, né, Renato? Que bênção, gente. Louvado seja Deus. Eu falei de manhã sobre a ação de Jesus na vida de um homem chamado Bartimeu. A ação poderosa de Jesus encontrando esse homem e mudando a vida dele radicalmente. A história da redenção, a história da cruz, a história da salvação, o drama, o plano maravilhoso de Jesus em nos aproximar dele e nos estender a mão de amor e nos ajudar na nossa caminhada. É o que eu quero nessa noite compartilhar com você. Aquilo que o mendigo chamado Bartimeu, no momento da sua caminhada, da sua vida, ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, clamar a Jesus e receber o amor transformador, poderoso de Jesus. E nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre essa mensagem da cruz, que é a mensagem do amor de Deus. A mensagem da cruz é a mensagem do amor de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler os versículos 5 e 6. Isaías 53, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus:
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, que é poderosa, santa, eficaz, inerrante, infalível. Essa palavra que tem sustentado de geração em geração, vidas, famílias, nações. Ó Deus, e nós não queremos desprezar a Tua palavra, mas nós precisamos da luz do Teu Espírito Santo para que a Tua palavra seja acolhida em nosso coração e promova transformações. E a minha oração nessa noite é que Tu faças isso, meu Pai. Faça isso em nosso coração. Nos dê, a Deus, a compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem da cruz é a mensagem do amor de Deus. E nós, de uma forma tão natural, nós temos dificuldades de compreender a mensagem da cruz. Por que nós temos dificuldade de compreender a mensagem da cruz? É porque o drama da cruz é o drama do castigo, do sangue, de um Jesus justo que foi moído, que foi traspassado, e aqui está no relato de Isaías. E quando começa o capítulo 53, exatamente com uma pergunta assim: quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Porque a mensagem da cruz contraria a nossa lógica, contraria tudo aquilo que nós entendemos de fazer o que é certo e receber o elogio, fazer o que é errado e receber a punição, porque a mensagem da cruz, ela veio para desfazer essa ordem, para que o evangelho da graça pudesse mudar a história da humanidade. E nós não precisamos de encontrar uma mensagem, uma outra mensagem, uma nova mensagem para levar ao coração das pessoas. A mensagem já está aqui. A mensagem já foi entregue por Deus. Tem igrejas que procuram inovar, criar alternativas de marketing, de estratégias, e permitem muitas vezes que a mensagem seja deixada de lado e idolatram o método e a estratégia, mas a mensagem, ela não mudou e ela é a mesma, porque o que Deus escreveu na sua palavra, que enviaria Jesus para encontrar com a nossa miséria e o nosso pecado, e a partir desse encontro a nossa vida ser radicalmente transformada. Essa mensagem, ela jamais cairá por terra. A profecia de Isaías é a mensagem do amor de Deus.
é a mais linda e profunda declaração de amor de Deus. E às vezes nós temos dificuldade de olhar para a cruz e perceber nela Jesus sendo castigado, humilhado, ferido. E a gente tem dificuldade de ver uma declaração de amor nisso, mas não há uma declaração tão profunda, tão maravilhosa de amor do que essa. E quando nós pensamos em nossa vida, e pensamos em nossa vida como igreja, essa mensagem precisa impactar o nosso coração. Essa mensagem precisa calar em nosso coração, porque a nossa vida está passando. A nossa história está acontecendo. E se a gente não entender a mensagem da cruz de Cristo, a mensagem do amor de Deus, nós continuaremos no mesmo lugar. Mesmo que pareça que a gente está andando, a gente vai ficar no mesmo lugar. Porque quando a gente pensa em amor, a gente precisa admitir que nós temos uma dificuldade profunda de entender o sentido do amor, porque nós estamos perdidos em demandas de amor, de carência. E isso acaba fazendo de nós vítimas suscetíveis às declarações de amor falsas por aí, especialmente os jovens. Por não compreender o real significado e sentido do amor, nós às vezes somos levados por uma demanda de amor, de um vazio, de uma demanda do nosso coração. E assim nós vamos sendo levados por essa falsa declaração de amor. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, encontramos a palavra de Deus dizendo que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Dizendo que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Nós entendemos o que é o amor de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O assunto dessa profecia de Isaías é o assunto da nossa salvação. Jesus é o Cordeiro de Deus que nos salva do pecado, que nos salva da morte. E a pergunta hoje aqui para o seu coração: será que eu e você temos consciência desse amor? Será que nós conseguimos entender que Jesus fez ali na cruz do Calvário, foi por minha causa, foi em meu lugar, foi em meu favor, como diz no versículo 11, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Sabe quem é o fruto do penoso trabalho de Jesus? É você, sou eu, é a humanidade, são os eleitos de Deus. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu queria, nessa noite, aproveitar essa oportunidade. Eu não sei se eu terei outra. Eu não sei se você terá outra. Mas eu queria deixar no seu coração 2 lições aqui nesse texto, para ajudar você, para provocar o seu coração, a sua reflexão, aquilo que Jesus fez na cruz, como que isso acerta você em cheio, como que isso precisa encontrar algum eco, alguma repercussão em você, porque a cruz é a sua história, é a minha história, não apenas do hoje, do agora, mas é a nossa história para a eternidade. O que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário? Em primeiro lugar, Ele providenciou um caminho de paz e sarou as nossas enfermidades. Em primeiro lugar, Ele providenciou para nós um caminho de paz
e sarou as nossas enfermidades. Diz aí o versículo 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que eu quero dizer nessa noite é que nós estamos numa jornada de vida, e muitas vezes a nossa caminhada nessa vida é mais um pesadelo do que um sonho. Às vezes nós não admitimos isso, como eu disse pela manhã. Às vezes nós não admitimos, mas muitas vezes a nossa vida é mais um transtorno do que uma viagem tranquila. Será que o sacrifício de Cristo, o tão grande amor de Deus, enviando o seu Filho para morrer na cruz, será que não cumpriria o propósito pelo qual Deus o preparou? É claro que sim, pois o próprio Deus afirma que o castigo que nos traz a paz estava sobre o seu Filho Jesus. E aí você se pergunta, por que então que eu não tenho paz? Por que que a minha vida é uma guerra só, é um tumulto, é um transtorno, é uma luta ferrenha, quando eu acho que as coisas vão se ajustar, que meu coração vai se acalmar, aí vem logo nova tempestade, e o meu coração não se acalma. Pastor, eu não tenho paz. Não podemos esquecer, e a minha tarefa hoje aqui é te ajudar nisso. Nós não podemos esquecer que foram as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas iniquidades que moeram Jesus. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. Não porque as impomos sobre ele, mas porque ele resolveu tomá-las para si. Esse é o amor de Deus. O verdadeiro amor só pode ser encontrado na cruz. E eu quero dizer algo a você, que enquanto você não se vê na cruz, a cruz não fará sentido para você. Enquanto você não olhar para a cruz e perceber o grande amor de Deus que era para você estar ali, a cruz não fará sentido para você. Cristo não é o culpado, nós somos. As feridas que ele carrega não são suas, são nossas. O pecado que atrai sobre ele a justa ira de Deus não é seu, mas é nosso. Deus o feriu por causa das nossas transgressões. Hoje nós temos paz com Deus, porque fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Já não pesa sobre nós nenhuma condenação, porque Cristo assumiu a culpa. Lá na cruz ele recebeu no seu corpo a culpa que era contra nós. Está consumado. Suas últimas palavras, está pago. Ele pagou a nossa dívida. Ele nos confere paz entre os homens, porque a cruz coloca todos nós debaixo de um só veredito, mas também debaixo de uma só graça. Paz e cura são dádivas da cruz. É por isso que as pessoas vão tentar encontrar paz em muitos lugares e não vão encontrar. As pessoas vão tentar curar suas feridas da alma em muitos caminhos, em muitos lugares, mas continuarão machucadas e feridas. Agora, pense na sua vida aqui em Itabira como parte de uma igreja que completa 34 anos. Pense na sua história de vida e na sua caminhada, e pense em você saindo para levar essa mensagem no momento em que o nosso país vive talvez a pior crise. Jamais se viu uma crise tão intensa, tão forte, tão séria nas bases da nossa política, do nosso país. Qual é a mensagem que nós temos para oferecer? Qual é a mensagem que nós temos para levar? De esperança, de cura, de paz. O que eu quero dizer é que essa mensagem precisa calar em nosso coração antes de levarmos para os outros.
Porque quando nós completamos aniversário, hoje a gente celebra os 34 anos dessa igreja. Ultimamente eu tenho pensado muito nisso, sabe, pastor Renato? Porque eu nasci em 1973, esse ano eu completo 43 anos. E eu fico pensando que, de alguma forma, eu já vivi a metade da minha vida. E eu fico nessa reflexão pessoal, porque a palavra de Deus, irmãos, você que está aqui nessa noite, a principal ação de Deus na sua palavra é nos colocar frente a nós mesmos. É por isso que a cruz é tão essencial, porque ela reflete sobre nós as piores coisas de nós mesmos. As nossas piores mazelas, as nossas piores manchas e pecados. E aí a gente entende o valor do amor de Deus. Porque sabendo quem nós somos, Deus nos amou. Ele não procurou encontrar em nós uma razão para nos amar. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas como eu disse, às vezes a mensagem da cruz é difícil, é estranha, e nós vamos vivendo a nossa vida entendendo superficialmente que existe um Deus que enviou um Filho e que Ele morreu para pagar os nossos pecados. E quando nós entendemos esse amor, isso muda a nossa vida, mas quando nós vamos viver a nossa vida, nós esquecemos desse amor. Essa graça tão maravilhosa que veio sobre nós. E nós somos implacáveis. E nós somos duros com as pessoas. E nós não admitimos o erro de ninguém. E nós apontamos o dedo, olha, eu não gosto de você, eu te odeio. O que você fez eu não perdoo. E nós vamos enchendo o nosso coração de decisões, de vereditos. E nós esquecemos que Jesus nos encontrou e nós estávamos machucados, feridos, estragados pelas nossas atitudes. É por isso que eu reflito nos meus 43 anos, quase completos. Porque eu já fiz muita coisa que eu não devia, gente. Sabe, eu já falei, quando eu devia calar, eu falei. Quando eu devia falar, eu me calei. Quando eu devia abraçar, eu empurrei. Porque nós somos assim, nós somos implacáveis. Nós vemos o nosso erro como um pequeno cisco, mas nós vemos o do próximo bem ampliado, não é assim? Aconteceu com aquela mulher adúltera, pegaram ela, arrastaram, jogaram-na diante de Jesus. Mestre, a lei diz que ela deve ser apedrejada. Imagine o coração dessa mulher. A qualquer momento uma pedra podia acertar a sua cabeça. Eu imagino que ela até fechava os olhos assim, qualquer hora vem uma pedrada. Porque ela mesmo reconhecia que ela tinha que morrer, apedrejada, porque era assim que dizia a lei. E quantas vezes nós também abraçamos a lei e enchemos as mãos de pedras. Quando a mensagem da cruz nos coloca diretamente no amor de Deus que não nos apedrejou, que não nos acusou. Jesus disse para aqueles que estavam acusando, qual de vocês que não tem um pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E Jesus abaixou e começou a escrever no chão, e eles começaram a retirar, um por um. Dos mais velhos ao mais novo. E Jesus virou para aquela mulher e disse, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Não é uma exigência da lei, Jesus não está criando uma nova lei. Agora você tem que andar nessa lei, não, é a lei do amor, porque o que levou aquela mulher a cair aos pés de Jesus, condenada já pelos religiosos, foi aquilo que ela fez até aquele momento. E Jesus, por amor e graça, diz, muda a sua vida a partir de hoje, porque senão daqui a um tempo você estará de novo sendo jogada ao chão, com um tanto de gente, com pedras, porque a gente planta o que a gente colhe.
A graça de Deus é amor, mas nos constrange a avaliar a nossa vida e mudar, porque essa mudança é o sinal de que a gente entendeu a cruz, que a gente entendeu o amor de Deus e que nós não estamos brincando de viver, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais tempo. E a gente vai chegar no momento final da nossa vida, e se Deus não tiver misericórdia, nós vamos ter uma lista de tanta coisa que ficou pelo caminho, que nós não completamos, que nós não fizemos. Pessoas que nós machucamos, pessoas que nós ferimos, quando nós deveríamos amar como Deus nos amou. O amor de Cristo nos constrange, diz Paulo lá em 2 Coríntios. O amor de Cristo nos constrange. Cristo morreu por nós, logo todos morreram, para que quem vive não vive para si mesmo, mas vive para Deus. É um momento da gente fazer uma avaliação. Será que eu entendo o amor de Deus? Será que eu entendo que essa mensagem da cruz é a mensagem de cura, de transformação, de mudança, e isso vai implicar na minha vida, vai implicar nos meus relacionamentos, na minha história, em como eu uso o meu tempo, em como eu uso o meu dinheiro, em como eu uso os meus recursos? A segunda lição que eu quero deixar para o seu coração nessa noite. A primeira é que Ele nos providenciou um caminho de paz e sarou as nossas enfermidades. A segunda lição é que a cruz de Cristo nos providenciou encontrar o caminho da casa do Pai. Olha o que diz o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A cruz precisa ser a nossa expressão de fé, de amor e de vitória. Como eu disse, é nela que nós nos identificamos, é nela que nós vemos quem nós somos, porque o tempo inteiro a profecia de Isaías mostra que não foram as mãos dos religiosos da época que mataram Jesus, mas foi a iniquidade nossa, o nosso pecado. É nela que nós nos identificamos. Sem a cruz, nós somos como ovelhas desgarradas, autônomas, solitárias, rebeldes. Na cruz nos encontramos com o nosso pecado, com o nosso ódio, nossa indiferença, nossa rebeldia. Olhamos para Cristo e vemos quão longe estávamos e quão solitário estávamos nós. E ao receber nossas iniquidades, Ele nos recebe. Ao receber os nossos pecados, Ele nos atrai para si e nos purifica e nos dá um banho, nos dá uma limpeza e muda o nosso coração e nos ensina a viver sob a sombra da cruz. E muitas vezes a nossa vida não está refletindo o amor que nós recebemos, porque nós recebemos um lado amor, mas nós não entregamos o amor. Nós recebemos de Deus a compaixão, mas nós não entregamos a compaixão. Nós recebemos a misericórdia e não entregamos a misericórdia. Nós recebemos o perdão e nem sempre nós entregamos o perdão. Sem a cruz, permaneceremos sozinhos, lutando uns com os outros, buscando em nós mesmos significado, um motivo para a paz, uma cura, uma razão para viver, mas somente na cruz a nossa busca cessará. Enquanto nós não submetermos ao amor de Cristo, à cruz de Cristo, a nossa busca continuará. É o que eu falei pela manhã sobre a mulher que estava no poço de Jacó, aquela samaritana, buscando preencher um vazio que só seria preenchido pela pessoa de Jesus. Eu acabei confessando a minha idade aqui. Eu não vou dar o microfone para cada um confessar a idade. Podem ficar tranquilos. Mas será que
ao fazer aí uma autoanálise, uma reflexão sobre o que você já viveu até hoje. Você se encontra humildemente recebendo o amor de Deus, entendendo a mensagem da cruz, o perdão que Ele te concedeu. Isso tem movido o seu coração a uma vida transformada pelo amor de Deus? Será que, se essa for a última semana de vida sua, minha, será que 2016 for o último ano da nossa vida? Será que estaremos prontos para seguir? Ou será que ficará atrás de nós um rastro de coisas não resolvidas? De coisas que a gente deixou de fazer, que a gente deixou de cumprir no amor, na paz, na misericórdia, no perdão. Como nós vamos ajudar as pessoas a encontrarem o caminho, se a gente não entender que a cruz nos colocou no caminho? Jesus pegou aquele homem que estava à beira do caminho e o colocou no caminho. E isso Ele fez com cada um de nós, para que nós fôssemos agentes de Deus, da graça e do amor, para ajudar pessoas a entrar no caminho, para elas não ficarem à margem, à beira do caminho. Eu quero concluir a mensagem dessa noite contando a história que aconteceu com o missionário Ronaldo Lidório quando ele chegou ao Brasil, depois de trabalhar por alguns anos entre os concombas na África, no Congo, enfrentando ali perseguições, sofrimento, enfermidade, malárias. Ele vem para o Brasil depois de um longo período lá na África, e quando ele chega no Brasil, o relatório do trabalho dele já tinha chegado, e todos querendo ouvir o Ronaldo Lidório, porque tinha uma igreja na África com quase 6.000 pessoas. E perguntaram a ele: missionário Ronaldo Lidório, qual que é o segredo do seu sucesso? Qual que é o segredo que você tem? E ele respondeu: eu não tenho segredo algum. Deus planejou salvar um povo com o amor maravilhoso dele, e eu estava andando pelas ruas lá na África, lá no Congo. Eu estava por lá. Mas o plano é de Deus, de transformar vidas. E ele respondeu dessa forma, como alguém que reconhece que a obra é de Deus. É Deus que conhece cada uma das moradias dessa foto, dessas casas, desses apartamentos onde provavelmente tem pessoas aqui em Itabira que estão à beira da morte. Estão arruinadas com sua vida. Estão sem esperança, sem alegria de viver, a ponto de tirar a própria vida. Pessoas que estão morrendo porque não entenderam ainda a razão de viver, e elas se sentem as piores pessoas do mundo, porque elas não entenderam a razão pela qual elas vieram ao mundo. E você sabe, e nós sabemos, que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Enquanto a gente não entender isso, não ficará resolvido dentro do nosso coração. E onde estão essas pessoas aqui? Quais são as ruas que você poderá percorrer e anunciar essa mensagem? Quais são as casas que você poderá bater e chamar e dizer: olha, há esperança para você. Tem um Deus que enviou Jesus, o seu Filho, para morrer em seu lugar. E o amor de Deus, ele transforma. O amor lança fora todo medo. O amor de Deus, ele é poderoso para transformar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso que nós precisamos entender como igreja,
como igreja aqui em Itabira, como igreja aqui em Belo Horizonte, como igreja em Santa Maria de Itabira, como igreja onde estiver um povo de Deus reunido. Essa é a mensagem, que Deus amou, e eu não posso ter em minhas mãos outra coisa que não seja o amor. Porque ser implacável, ser julgador, o mundo sabe fazer. Usar a lei, os homens sabem, estão usando neste momento a lei. Não sabemos quanto está o placar, mas estão usando a lei. E serão alvos da lei amanhã. Mas só a igreja tem o amor para usar. Será que nós temos usado o amor? Será que o seu filho, você que é pai, que é mãe, tem recebido de você o amor, a compreensão, a compaixão, o ouvido atento das angústias, do sofrimento que ele tem passado? Das crises, porque não pense você que criança não tem crise, tem, que adolescente não tem crise, tem, e cabe a mim, a você, a nós como pais, aproximar, ouvir, demonstrar paciência, amor, compaixão, porque essa é a arma da vitória, porque a família está desestruturada, porque tem faltado amor, e tem sobrado julgamento e lei. Isso diz respeito a você, a sua história. Diz respeito a como você vai administrar aquilo que Deus está entregando para o seu coração nessa noite. Como que você vai administrar esse amor que gerou paz no seu coração, que curou você e que aproximou você da presença de Deus. Eu quero que você feche seus olhos. E se você conhece aquela canção, eu queria que você cantasse assim. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Rude cruz se erigiu, dela o dia surgiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus, a minha sorte salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que conceda ao seu coração aquilo que Ele intentou alcançar quando Ele moeu Jesus na cruz. Que o seu coração seja inundado de paz, da presença doce de Jesus. Que suas feridas sejam curadas, que as suas enfermidades sejam saradas. E que em nome de Jesus você encontre o seu lugar na presença de Deus, na casa de Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor olhou do céu e, com um olhar de amor e misericórdia, o Senhor providenciou um meio de nos alcançar.
O Senhor não nos abandonou, Deus, apesar de sermos tão pecadores. Ó Deus, tão pecadores. O Senhor não nos deixou lá no nosso pecado. O Senhor teve misericórdia de nós. Ó Deus, e nessa noite, ao refletir nessa mensagem, que é, Deus, a mensagem central do Evangelho, o amor maravilhoso do Senhor que se entregou em nosso lugar. A minha oração é que o Senhor, ó Deus, estenda a tua mão de poder sobre cada coração aqui nessa noite. Ó Deus, esse coração que carece da visitação do Senhor. Esse coração, Deus, que não esperava ouvir o que ouviu aqui hoje. E talvez nem planejasse estar aqui hoje, mas por amor e misericórdia o Senhor trouxe essa pessoa aqui. Ó Deus, para comunicar a esse coração o tão grande amor do Senhor. Ó Deus, para dizer mais uma vez para esse coração que o lugar dessa pessoa, o lugar dessa vida preciosa é na tua presença. Ó Deus, e a minha oração é que o Senhor possa atrair essa pessoa, essa vida aos teus braços. Ó Deus, porque na tua presença há plenitude de alegria. Ó Deus, em nome de Jesus, opera a cura do Senhor nos corações nessa noite. Ó Deus, faz-nos entender o teu amor. Faz-nos, Deus, entender que o Senhor fez está feito, está concluído e foi suficiente para nos garantir uma vida plena. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a viver uma vida plena. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a romper com todo aquilo, Deus, que nos impede de viver uma vida, ó Deus, madura, plena, resolvida, com significado, com sentido. Porque o Senhor nos comprou, Pai, em Cristo Jesus, para que pudéssemos viver em Tua presença, desfrutando da Tua presença maravilhosa. Abençoa as nossas famílias. Vem, ó Deus, com o Teu socorro sobre a nossa casa, com a Tua presença, com o Teu amor. Deus, promove a paz. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê a sabedoria. Ó Deus, para fazermos com que a paz reine no nosso lar, no que depender de nós. Que Deus, essa mensagem possa nos acompanhar nessa semana e que em nome de Jesus, os nossos filhos, nosso cônjuge, as pessoas que convivem com nós, possa, ó Deus, a partir de agora, começar a receber uma dosagem maior de amor, ó Deus, de compaixão, ó Deus, de misericórdia, de perdão, ó Deus, em nome de Jesus. Cura as nossas feridas, nos dê, ó Deus, a plenitude de vida que há no Teu Filho Jesus, e usa-nos, ó Deus, para trazer pessoas para a Tua presença, ó Deus, para ajudar pessoas a encontrar o sentido de viver, que um dia o Senhor promoveu em nosso coração esse encontro. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, aqui nessa cidade, a sermos, ó Deus, porta-vozes da Tua mensagem, do Teu amor, da Tua graça, que liberta e que transforma. Faz isso, Deus, faz isso em nossas vidas. É o que eu te peço nessa oração, no nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos e irmãs, povo que foi selado com o Santo Espírito da promessa e que recebeu o selo de propriedade exclusiva de Deus, comprados pelo sangue de Cristo, ide em paz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso soberano Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, sobre a nossa casa e nossa parentela, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Pode assentar no seu lugar. Eu volto a palavra ao pastor Renato.